Olá a todos. Vou ver se alguém tá chegando. Aqui é Alice Braga, invadindo o Insta da Mídia Ninja. Agradecer a galera, os ninjas, por esse convite tão lindo, tão especial de estar aqui hoje, celebrando a existência da Casa Amazônia e principalmente no Dia do Meio Ambiente. Vou convidar aqui, uma pessoa muito especial para mim e que eu acho que vai ser muito lindo bater um papo com ela hoje, aqui no Insta dos Ninjas. Ela acabou de entrar e uma coisa que eu já digo de cara é que ela é hippie que nem eu. Eu falei para os ninjas, Chica, eu falei, vocês chamaram duas hippies da internet para fazer uma live. Sou a maior marmota digital, meu Deus. Eu falei pro Felipe, eu falei duas coisas, eu falei, só vocês para me fazer uma live e só vocês para pegarem duas hippies para conseguirem fazer uma live. Exatamente. Que prazer Ah, ter o prazer é meu. Eu tava falando, eu ia apresentar, na verdade. Eu ia me apresentar, falar para todo mundo que eu sou Alice Braga, ia falar que eu ia te chamar, que essa é a Tika Minami, que eu posso dizer que é minha amiga, que eu amo de paixão, que tive o prazer de conhecer quando fui fazer uma campanha com Greenpeace alguns anos atrás. E que, antes de mais nada, desculpa, eu vou fazer isso. Parabéns pelo dia de hoje, que é o dia do seu filho João, Obrigada, obrigada. que é muito Aliás, bom. já tem agora 16 anos, eu sempre falo, assim, a única coisa que eu realmente tenho a comemorar nesse Dia do Meio Ambiente é o aniversário do meu filho. E você teve um filho no dia do meio ambiente. Não à toa. Não à toa, exatamente. Escolheu a hora de vir para o mundo. Ai, Aí parabéns. ele tá aí atrás, ó, Aí, bem rock and roll. comigo. Mas, Tica, eu tava muito linda, assim, fiquei muito feliz com esse convite dos Ninja, principalmente para celebrar, né, a Casa Amazônia, porque eles já vem fazendo esse projeto de várias Não casas tô no te Brasil ouvindo. inteiro. Não? Ixi, Deu pau no meu áudio? Vocês estão me fala ouvindo, alguma coisa. gente? Será que sou eu? Eu tô te Cadê? ouvindo. Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém me diz, vocês estão me ouvindo ou não? Hum, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Não, Deixa eu peraí um ver. pouquinho. Será que eu saio e volto? O meu, só acho que é o seu, Tica. Ó, o Felipe me falou que vocês estão me ouvindo, né? Ai, que bom. A galera tá ouvindo, Tica. Você não me ouve? Não ouço nada, gente. Falei, gente, que a gente era hippie. Você ouviu? Eu tô te, eu, como fala, leitura labial, Leitura labial. leitura labial. Mas eu não tô ouvindo Ah, nada, gente. Vou tentar sair e voltar. tá e volta, Tica. Mas para quem ficou, para quem tá me ouvindo, eu conheci a Tica num projeto do Greenpeace alguns anos atrás, que ela me chamou, na verdade, o pessoal do Greenpeace me chamou para participar contra a construção da hidrelétrica no Rio Tapajós, no Tapajós. E foi um projeto muito lindo e a gente ficou, dormiu lá junto com os Munduruku. Foi, para mim, foi um processo assim transformador. E conhecer a Tica foi emocionante. E é o fone dela ou é o meu fone? É o fone da Tica. Ah, tá. Então, o meu fone, é melhor ficar com fone ou sem fone? Olha a riqueza. Eu vou sem fone, gente, eu não gosto de fone. E para mim foi transformador conhecer a Tica e conhecer os Munduruku e conhecer a Amazônia. E foi a primeira vez que eu fui para lá, para a floresta mesmo. Então, assim, foi muito lindo esse encontro. E desde então eu fiquei amiga da Tica, parceira da Tica, fã da Tica, e do Greenpeace Brasil, e do Greenpeace e tudo mais. E
falar com ela hoje quando o pessoal né, do Ninja, da Ninja, os ninjas, Felipe, Pablo, Dríade, e toda a galera mais que eu não conheço, me chamaram para estar aqui hoje. Eu fiquei muito feliz com o convite e perguntei, eu falei, poxa, eu vi que a Tica vai falar, será que a gente não fala junto? Ela é uma pessoa que eu gosto tanto. Então, aqui, ó, vou chamar ela de novo. Adicionei. E aí a gente está aqui hoje para falar disso, assim, para falar um pouco da Amazônia, falar das lutas, falar da Casa Amazônia, agradecer os meninos por estarem fazendo isso. Voltou? Volta sem Voltei. fone. Tá bom o fone, não? Tá bom, tá bom. Tá. Fiquei falando de você. Agora chega de falar de você e eu quero falar de você, porque uma coisa que eu disse já um pouco que a gente ficou amiga, que foi transformador, a forma que a gente se conheceu, porque foi com os Munduruku, naquele lugar, foi a primeira vez que eu estava na floresta, que eu estava lá dentro, e que você se transformou uma pessoa que eu não só admiro, mas que eu quero cada vez mais perto. E ontem a gente, por acaso, estava se falando, e você disse uma coisa que eu acho que diz muito sobre a sua história também, assim, na verdade, antes de falar disso, eu vou falar uma outra, eu vou te perguntar uma coisa assim, um pouco mais assim, para você contar que é melhor, assim. Quem é você? Porque eu amei que eu vi uma frase sua que eu amei, que é muito você, assim. Eu sou jornalista de formação e ativista de coração, de coração. Então, só para a É, galera saber, assim, quem é você, tipo, da onde você veio, o que você faz. Eu sei que você é diretora, né, de campanha do Greenpeace, mas só para quem não te conhece, está te vendo agora para te ouvir. bom, obrigada, Alice. Sempre um prazer estar com você, conversar, trocar ideia, trocar vida. E os ninja também, né? Super obrigado pelo convite. Parceiros. Parceiraços, assim, de estamos juntos sempre. A gente está sempre se tombando aí nas trincheiras e é E ótimo. seguimos! Seguimos. É, enfim, eu sou formada em jornalismo, então tenho uma parte aí de comunicação que é bem presente na minha vida. Trabalhei um pouco com TV, morei nos Estados Unidos, também trabalhando com produção de jornal diário. Voltei no boom da internet, fiz um pouco de matérias para a internet, sites de economia, que não tem nada a ver comigo. E aí, e aí A vida vai acabei, transformando a gente. queria trabalhar com educação, na verdade, e na época fiquei aí e acabei entrando no Greenpeace, e logo no início fui morar na Amazônia, fui para ficar 2 anos em Manaus, Ficou acabei ficando 10, quase, né? É. quase 10. E foi muito transformador para mim, assim, trabalhar na floresta, com os povos da floresta, e acabei me apaixonando pela Amazônia, ficando por lá, e desde então, já tem quase 20 anos de estrada que eu trabalho com essa temática de meio ambiente, mas muito foco na Amazônia. Em 2010 eu saí do Greenpeace, voltei para São Paulo, e continuei trabalhando com algumas temáticas, né, da Amazônia. Era a época da construção de Belo Monte, então eu me juntei ali aos movimentos sociais num esforço grande contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte. É, e, ao mesmo tempo, eu fiz várias coisas nesse período. Assim, trabalhei na Matilha, que é um centro cultural independente aqui no centro de São Paulo, usando muito a plataforma de arte, cultura, para trazer temas mais de meio ambiente, direitos humanos, direito animal, porque eu sempre acreditei no poder transformador da arte. Assim, acho que, né, vocês, artistas, têm esse dom maravilhoso, né? É a música, um quadro, um filme, que deixa as pessoas mais abertas também para receber, às vezes, o que eles falam, esses temas mais pesados, cabeçudos, seja político, seja Toca o do coração, né? exatamente. Então, trabalhei bastante ali na Matilha, fiz parte também como voluntária de uma iniciativa independente chamada Escola de Ativismo, também com grupos ativistas independentes, vi bem de perto o nascimento do Mídia Ninja nas jornadas de 2013,
E aí voltei para o Greenpeace em 2014, ali já para me juntando à luta dos Munduruku contra a hidrelétrica do Tapajós, que foi quando a gente se E se conheceu. conheceu, exatamente. E aí, desde então, estou de volta aí no Greenpeace, mas sempre ligada a essa pauta aí de meio ambiente, e direitos humanos, mas também sempre muito ligada à questão da comunicação mesmo e como trazer esses assuntos que são tão importantes e que também estão tão interligados, né? Acho Totalmente. que antes a gente, ainda mais agora no mundo globalizado, né? Todas essas pautas, seja meio ambiente, seja direitos, desigualdade, o que está acontecendo nos Estados Unidos aí, você está aí, né? Toda essa questão racial, da violência policial, que aqui no Brasil também. Então, assim, acho que os invisíveis, né? São os invisíveis da sociedade, seja na cidade, no campo, nos Estados Unidos ou no Brasil, governos populistas. Então, todas essas pautas, eu acho que elas se cruzam muito. Elas se cruzam demais, né? A gente até ontem, por outros motivos e parcerias e amizades, a gente estava conversando e você me falou uma coisa que eu achei muito linda, né? Que me lembra muito quando eu estava com você e os Munduruku, que foi que os índios são o passado, o presente e o futuro. E de como, na verdade, a gente tem que amazonizar o mundo, né? E eu acho, assim, eu fui dormir muito com isso pensando, e hoje, assim, eu falei, poxa, eu acho que eu adoraria que a Tica falasse um pouco sobre isso, da importância, porque como essas coisas estão ligadas, como o que você acabou de falar está conectado com isso, as coisas, elas não são separadas, né? E eu acho que eu fiquei muito movida, assim, com essa frase, porque eu acho que essa frase diz muita coisa, né? Então, assim, quando a gente diz amazonizar o mundo, ao invés de internacionalizar a Amazônia, né? É entender a conexão de todo mundo, de todas as coisas que a gente tem, de como volta para lá. É fazer esse link de que não é só o que está lá, né? O que a gente está usando aqui, vivendo aqui, comendo aqui, está diretamente conectado e afetando a vida dos índios, né? Eu acho que assim, né? Quando a gente às vezes olha para a Amazônia, e a gente estava falando exatamente disso ontem, né? Como a gente olha para a Amazônia sempre de fora para dentro. E como a gente precisa realmente amazonizar o mundo no sentido de que a Amazônia, que todo mundo fala, né, é o pulmão do mundo. A Amazônia não é o pulmão do mundo, a Amazônia é o coração, um coração pulsante do mundo, né? E que Total. não importa se você tá perto, tá longe, tá no Brasil ou tá fora, assim, porque eu acho que a grande importância dessa floresta, para além de abrigar a diversidade de vida, né? Daí não é só biodiversidade, plantas e árvores e animais, é a sociodiversidade dos povos, né? Todos os seus cantos e mistérios e cosmologias e belezas Total. e mistérios e as risadas e os rios e essa interconexão. Acho que os povos indígenas, eles realmente assim estão na resistência há 5 séculos, eles continuam em frente, e é com eles com quem eu mais aprendo. Assim, é maravilhoso ver a conexão deles com a natureza. Então, a relação que a gente diz, é muito harmônica, mas é porque eles se veem como parte da natureza. Então, não há uma diferença, né? A gente chega em casa, fecha a porta e fala, estamos em casa. O índio, ele não, ele entra na oca, ele não fala, a casa é dentro e fora, a casa é no rio, a casa é onde ele vai pescar, continua sendo a casa dele. E eu acho que essa conexão com o todo é que o nosso modo de vida, esse sistema foi fazendo a gente perder. E eu acho que é isso que a gente precisa também se reconectar, né? O Krenak fala muito isso, né? Acho que a base de todo esse sistema e do consumo e do individualismo é ser realmente balanceado e até trocado pela coletividade, pelo bem comum, né? Por isso, e quando a gente pensa a gente está, né, no Brasil e acho que nos Estados Unidos vivendo crise atrás de crise, ou crise dentro da crise, tem uma crise que bate à nossa porta já há muito tempo. Logicamente que não quero equiparar, porque o coronavírus ele realmente é
uma crise sanitária de saúde que mata milhares de pessoas agora, já, então não tem como equiparar, mas a emergência climática, né, não é nem uma crise, já é uma emergência, ela também vai afetar a todos, né? E mais fortemente os mais vulneráveis, como sempre, como Era o que eu ia todas as. falar, como tudo, né? Como essa pandemia também, total. E eu acho, aí voltando para a floresta, que a floresta ela guarda esse nosso futuro comum. Se a gente perder a luta de proteção da Amazônia, a gente perde todo o resto. Não haverá um futuro possível, ou pelo menos como a gente conhece hoje, né? Então, porque a Amazônia ela sustenta realmente não só a teia de vida ali daquela região, mas ela sustenta, ela regula, né, o nosso clima. Ela inclusive a própria economia aí do agro, que se bate no peito com tanto orgulho e diz que, né, o agro O agro é pop. tem a economia do Brasil, É. mas quem sustenta o agro é a chuva que é produzida na Amazônia, né? Aquela floresta imensa, exuberante que você viu, bombeia tanta água, né, que daí é muito lindo isso, né? Que daí viaja por nuvens, assim, como se fossem as veias que levam, bombeiam o sangue para o nosso corpo, e essa chuva vai e cai, né, na agricultura que é aí plantada nos campos de outras regiões, não só do Brasil, mas aí da América do Sul. Então, é muita conexão, né? E é muita beleza e é muita importância para a gente achar só que isso está a serviço né? Isso tem que estar da construção de uma sociedade mais resiliente, né? Vamos dizer, de um sistema que coloque as pessoas e a natureza na frente, não a economia. Não economia, exatamente. Porque tá tudo ligado, né? Exatamente, tá tudo ligado. Inclusive, é uma outra frase que você falou numa entrevista. Desculpa, eu fiz minha lição de casa, porque eu amo você, eu já conheço você, mas eu pensei, poxa, se eu vou falar com a Tica, eu vou adorar falar coisas que eu já sei que a Tica fala, mas que eu acho muito lindo. Mas você falou isso em 2012, Tica, 2012. As visões do desenvolvimento, felicidade e qualidade de vida não podem passar só pela lógica economicista, como acontece hoje. Você falou isso em 2012. E a gente está em 2020, ainda discutindo e ainda batalhando. E principalmente agora, né, com esse governo que está desmantelando todos os tipos de proteção possíveis, todo tipo de lei, enfim, está mascarando, né, as proteções ambientais para poder passar. Enfim, a gente teve esse vídeo do, né, do Salles, que falou abertamente, claramente, né, os Para a bois, boiada, bora deixar a boiada. Né, então, eu acho que tudo isso que você está falando é muito conectado, porque a gente não pode esquecer esse fio, né? De como, mesmo longe, a gente também tem uma participação nisso, né? E que não é imaginar que. Porque às vezes é engraçado de fora, e até estando fora, com pessoas de fora do Brasil, olhando um olhar de fora, é meio aquela coisa que as pessoas, assim, elas falam, né, Save the Amazon, all for Amazon and all that, tipo, tudo isso, mas elas olham com um olhar, assim, quase como se fosse assim, é o pulmão do mundo, mas aquela problemática está lá. Quase que demora para entender que aquela pessoa está ligada também a isso. E não só porque é o coração do mundo, não só porque a gente precisa da Amazônia para respirar, mas também porque, de certa forma, todos fazemos parte dessa destruição. E que todo mundo tem que fazer parte desse repensamento, dessa salvação, né? Se é que existe, não é uma salvação, mas é dessa inspiração dos índios que estão fazendo isso há mais de 500 anos, né? Eu acho que é um pouco voltar, que é o que você estava falando, né? Porque eu acho que governos tipo do Trump, do Bolsonaro, eles estão botando a gente tomando realmente um cafezinho na beira do abismo, né? dando, ou como a gente estava falando outro dia, né? Dando estrela ali na beira do abismo, Não, né? E mais ou menos isso que a gente está fazendo. depois de Tipo, ter girado bastante, tá meio tonto. Então você vai dar estrela e ainda vai cair. o que eu acho, e aí tem a ver, eu acho, com essa questão que você falou, né? E que você lembrou
eu realmente acho que os índios são o passado, o presente e o futuro desse país. Porque eles estão aqui, eles vêm protegendo, né, a floresta e a forma como eles vivem, essa conexão e esse cuidado com a. Porque a terra não é só a terra, né? É a casa, é a morada. E se a gente pensar no planeta como a nossa morada coletiva, né? Essa casa comum que a gente tem, é, é, e, e aí tem uma questão do mundo globalizado que sim, todos estamos conectados de alguma forma com a Amazônia, porque é um sistema que quer integrar a Amazônia. A gente voltou para um passado, mas não para um passado bom, esse passado que eu estou dizendo aí dessa conexão, mas um passado que, na verdade, não sei nem se a gente saiu, mas agora, com o governo Bolsonaro, a gente foi levado muito rápido de volta para a década de 70, onde a visão de desenvolvimento da Amazônia é uma visão integracionista. Não à toa a gente tem um governo hoje democraticamente eleito, mas totalmente militarizado, onde toda a proteção ou o cuidado ou as políticas públicas para a Amazônia estão na mão dos militares. Na ditadura militar, quando começou a integração da Amazônia, era para o desenvolvimento e era para integrar, não era para desenvolver, e essa é uma discussão também que a gente tem bastante internamente entre a gente, que palavra é essa? Desenvolver, né? Assim, perder o envolvimento. A gente precisa de um novo modelo de envolvimento com a Amazônia, né? De olhar a Amazônia não como essa província inesgotável de recursos naturais e baratos, mas, na verdade, de começar a ver os outros valores que a Amazônia traz. Então, não essa volta ao passado de uma visão ditatorial aí de desenvolvimento da Amazônia, mas Desenvolvimento de 50 anos que só aumentou a desigualdade, né? que só aumentou a Só aumentou a desigualdade, desigualdade. não trouxe melhora de qualidade de vida, e aí eu acho que isso tem a ver, assim, né? O governo Bolsonaro continua querendo integrar a Amazônia ao sistema de produção de commodities, seja soja, seja carne, alumínio, minério, garimpo. Então, assim, quando a gente diz, a Amazônia está lá, está longe, não. A Amazônia tem um pedaço aí no seu celular, tem A um Amazônia pedaço tá aí aqui, né? Tá. no seu cabelo, no shampoo, no hambúrguer que você come, né, nos fast foods, está na prateleira do supermercado. Então, assim, eu acho que. É, e o poder, eu não digo nem do consumidor, porque nós não somos consumidores, nós somos cidadãos. Então, assim, né? Vocês entenderam, Assim, gente, quem tá vendo porque eu amo essa mulher? Que eu quero ela comigo colada para sempre. claro Inspiração. que somos consumidores nesse sistema, mas não somos cidadãos, né? E a É. integração, né, tem que vir pelo poder da cidadania, né? Quando a gente consegue escolher. E eu acho que a pandemia ela traz essas reflexões, né? Hoje a gente está As vendo máscaras. que a gente está vendo que o que a gente realmente precisa, né? Não são bens, não são a roupa nova, né? Mesmo porque eu tenho ficado bastante de calça de ginástica em casa, né? Ou às vezes falta. Eu não posso. Depois eu te ligo para te contar. Eu não vou falar aqui, não. Mas quem é meu amigo e tá aqui nessa live sabe. Então, o que a gente quer é sair e encontrar um amigo, né? Dar um abraço, é a troca, eu acho que não deixa de ser uma conexão. E aí a questão, quando eu falei em 2012, né, da questão da qualidade de vida e que eu venho falando desse outro sistema, é que assim, não, o PIB não pode ser a única Preocupação. medida É. de desenvolvimento de um país. Um país que tem um PIB alto, mas que continua sendo desigual, continua tendo um grau de violência contra a população, ele não pode ser considerado um país desenvolvido. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter outras medidas aí de sucesso ou de desenvolvimento do país. Eu acho que qualidade de vida,
acesso a boa comida, comida de verdade para todos, e a gente sempre Sem brinca, né? agrotóxico, porque isso é outra coisa que também está fortíssima no Brasil, que esse governo já vi, o Brasil já tinha muito problema com isso, e esse governo triplicou o problema, enfim, quadriplicou o problema. Recordista de liberação de veneno Agrotóxico. na comida, gente. Assim, é veneno, é a comida É que. veneno, né? Não é agrotóxico. A gente falou muito, é veneno. Vamos dar o nome, né? Exatamente, que causa problema de saúde. E vamos combinar, né? Comida é uma coisa que todo mundo, ó, não todo mundo, mas assim, a gente come todos os dias, né? 2, 3 vezes por dia, 4 refeições, é o que está no prato do seu filho, né? Ou, né, dos seus pais, dos seus avós. Então, assim, é muito sério, né? Então, assim, a gente precisa, na verdade, ter supermercados onde não é assim, né? Ter lá uma prateleirinha de orgânicos que está ali, etc. É o contrário, tinha que estar tudo rotulado com veneno, com veneno. Com veneno, né? Não pode vir. O certo não pode ser um artigo de luxo que poucos podem ter, gente. E o que é que todo mundo tem é o que é envenenado, né? Mas uma coisa que eu achei que a gente, né, que acho que tem discutido muito por causa da pandemia e como as máscaras caíram com essa pandemia e a desigualdade que já existia, mas ficou só mais óbvia, mais clara. Mas a problemática também que agora acelera muito essa discussão do que a gente estava falando, que dessa exploração da Amazônia, né, dessa invasão nesse sentido, ali só esperando para entrar, que por causa da pandemia, isso foi uma coisa que eu falei com o Bruno Torturra também. E o Bruno me falou muito isso, assim, que a grande problemática agora é que sim, abaixaram as emissões por causa da pandemia e tudo mais, todo mundo está falando de que olha como dá, e dá mesmo, de fato, mas a problemática é que a economia vai vir com uma força muito violenta para poder retomar, recuperar, né, aquela coisa né, do capital, da economia, do dinheiro, que é bem isso que você falou, né? Então, assim, como é importante pensar em tudo isso que você falou, né, Tica? Porque não pode ser a nossa solução pós-pandemia, não pode ser acelerar a economia para poder voltar ao que era, né? Ao tão dito normal, que na verdade não devia ser o nosso normal, a nossa referência de normal, né? Exatamente, acho que assim, quando a gente fala voltar ao normal, é voltar a uma grande crise. É A voltar uma uma crise. grande, aí voltar a uma grande crise que continua agravando a desigualdade, que continua oprimindo, né, os mais vulneráveis. Então, acho que é isso que a gente tem. E eu acho que durante muito tempo, bom, do Fórum Social Mundial, 20 anos atrás, a gente já dizia, né, o novo mundo é possível. Muito conhecimento foi produzido aí a partir, né, em diversos campos. Só que assim, o que a gente sempre ouviu isso não é possível, não dá para parar, não dá para parar de voar, não dá para parar de exportar, não dá para parar disso, não dá para parar. Parou, Parou. parou. Então assim, ou a gente usa isso é uma janela de oportunidade que vai se fechar rapidamente. Acho que a gente precisa realmente refletir qual é esse normal que a gente quer voltar, ou se a gente quer construir um novo normal. E qual é esse novo normal? Assim, como se fosse um jogo de Lego, né? Onde agora todas as peças foram realmente bagunçadas. Quais são as peças que a gente quer que volte? Quais são as peças que a gente quer dar uma turbinada? E quais são as peças que a gente realmente não quer que volte para esse tabuleiro, que não precisa voltar para esse tabuleiro, né? Então, Totalmente. eu acho que essa vai ser, eu acho que o grande desafio aí que está colocado para a sociedade, para os cidadãos, né? O que é que a gente quer construir, o que é que a gente quer construir juntos, né? Porque, e que eu acho que também é muito, isso não é uma guerra, né? Nós contra eles. Ou todo mundo ganha, ou todo mundo Todo mundo perde. perde. Exatamente. Então, ou a gente segue junto e a gente vai construir, a gente vai avançar junto, ou simplesmente ninguém avança. Ficamos todos aqui parados Nessa nessa casa. questão, né? E tá na gente também uma coisa que
que a gente sempre conversa também, né, Tica, que foi os fogos, né, que aconteceram, né, e de como foi muito simbólico que começou essa narrativa, que nem a gente estava falando um pouco, de como é importante também uma pressão internacional, porque essas pessoas, de certa forma, essas pessoas, nossas empresas, também têm essa participação, né? São empresas que estão comprando, né? São empresas que têm que perceber isso. É uma luta do Greenpeace há muitos anos, que eu sou muito fã, porque vocês vão muito atrás dessas empresas e como é importante, que nem essa campanha que está rolando, dar nomes aos bois, né? Que inclusive esse homem ajudou a gente a dar um. A dizer, de fato, obrigada, você falou a boiada, meu senhor, então me diga quem são os seus bois. Exatamente. Qual é a boiada que Qual é a você quer boiada, passar? então? É, Vamos falar sobre esse assunto. Então, assim, queria que você falasse um pouco dos fogos, né? Porque foi muito simbólico. Aquilo foi um. Mal a gente sabia que ia ter uma pandemia ali na esquina, mas. é. E que até a Amazônia ela tem, né, a estação, vamos dizer, chuvosa e a seca, e na estação seca realmente. Então, assim, não é uma novidade para ninguém. No ano passado, realmente, assim, foi como fala, gerou toda uma repercussão muito forte, né? E eu acho bom que gere, porque isso não é uma coisa normal, não deveria passar batido, mas a verdade é que todo ano queima na Amazônia. A Amazônia queima todo ano e ela tem mais ou menos um período em que sabe-se que a floresta queima. Então, assim, por que que o governo só faz isso quando tem uma pressão, né, pública, seja do Brasil ou de fora? Tem que criar as políticas públicas, né? Eu acho que entre 2012 e 2018, mais ou menos, teve uma queda expressiva no desmatamento e teve uma série de condições para que isso acontecesse. Criação de áreas protegidas, né, e demarcação de terras indígenas é uma forma de você proteger a floresta. Fiscalização, ou seja, você passar uma, um recado claro, o Estado, né, brasileiro passar um recado claro de que crime será punido, né? Os infratores serão multados e serão punidos, e quem cometer crime ambiental, que há uma legislação para isso. Então, realmente, dá condições para o IBAMA, para o ICMBio, para esses agentes irem a campo, fazerem o seu trabalho. Hoje, o que a gente vê, o que o governo está fazendo é tudo ao contrário. Ele está tirando o poder dos agentes, está ficando cada vez, inclusive, mais perigoso para eles exercerem o seu trabalho. Eu Os agentes falar. que fazem o seu trabalho são exonerados ou são punidos. Não houve, bom, demarcação de terra indígena, né? O Bolsonaro já vinha dizendo, antes de ser eleito, Eleito. que não marcaria nenhuma terra a mais. Eles querem revisar todas as unidades de proteção, que são as áreas protegidas, né? Que são essenciais para a manutenção aí de novas espécies, espécies que a gente não conhece, espécies endêmicas que só ocorrem ali. Então, assim, tem uma. Né? E os acordos de mercado, o mercado tem uma responsabilidade, o governo também tem uma responsabilidade, mas à medida que o mercado não se posiciona e se beneficia, né, dessa destruição para a sua atividade produtiva, ele é cúmplice dessa destruição. Então, Totalmente. então, assim, é muito. E o que eu acho também é que, assim, né, de uns anos para cá, essa responsabilização individual. Claro que nós, como cidadãos, a gente tem o poder e a gente deve exercer, né, nosso poder de escolha, o nosso poder de pressão, de cobrança, de participação popular nas decisões, mas tem um sistema aí montado e tem muita coisa que não foi. Eu não escolhi isso, Não passou entendeu? pela Assim, gente essa escolha. Eu não tô nem sabendo que eu tô participando dessa escolha. Se não eu fui soubesse, eu não nessa estaria reunião. fazendo isso. Eu não fui nessa reunião aí, entendeu? Que vocês decidiram Perguntaram isso. exatamente. Aí, assim, agora sou eu que tenho, tudo bem, trocar lâmpada, economizar, né, separar o lixo, mas tenho uma responsabilidade maior dos governos e das empresas. Eles têm essa responsabilidade maior. Assim, é injusto que a responsabilização fique só no individual, apenas como
Reciclando a sua garrafa de Coca-Cola. Ou canudo O plástico, canudo plástico, total. sabe? Então, assim, vamos dar nome aos bois, né? Então, assim, quem tem mais responsabilidade tem que fazer mais, tem que criar as condições para essas mudanças sistêmicas acontecerem. É, e aí a gente tem que dar nome, sobrenome e endereço, sim. Essas empresas, elas estão aí, elas lucram, isso não fica na região, né? A região fica só com o ônus, fica aí com, seja com a poluição, fica com o desmatamento, fica com a violência gerada Pelo pela conflito. disputa, pela disputa de terras. Então, assim, o lucro continua indo para o bolso de poucos. Então, assim, eu acho que realmente essa ampulheta precisa ser virada, né? Porque. E esse é o patrimônio de todos os brasileiros, né? De todos nós. Então, assim, terra pública não é de quem chega lá primeiro, não. Terra pública é minha, é sua, é do José, é da Maria, e ela deve ser preservada, né? Então, assim, e aí tem uma outra coisa, todo mundo fala, querem internacionalizar a Amazônia, ou querem boicotar, né? Eu acho que, na verdade, o mercado, governos de outros países têm mandado sinais claros para o governo Bolsonaro, de que não vão aceitar fazer acordos comerciais ou fazer negócios com o Brasil É que foi o que enquanto aconteceu com o fundo da Amazônia, né? a violação de direitos dos povos continuar, enquanto o desmatamento continuar. E eles estão corretos. Então, assim, quando dizem, os ambientalistas, esses ativistas, os povos indígenas querem boicotar a economia do Brasil, não está certo, não. Quem boicota a economia do Brasil é o governo Bolsonaro, com essa política antiambiental e antidemocrática. E tem que ser assim. Uma economia baseada em violação de direitos e em destruição da Amazônia e do meio ambiente, ela não tem que ir para frente mesmo. Então, assim, É eu o acho interesse de que poucos, né? Como você acabou de falar. então, quem tem que explicar o boicote aí à economia do Brasil e ao agronegócio é o governo Bolsonaro, é o Ricardo Salles com a sua boiada, querendo passar sua boiada aí no meio da pandemia, né? Enquanto tá todo mundo discutindo um outro probleminha que está acontecendo. É. E, assim, muito feio, muito grave, né? Muito desumana a fala do Ricardo Salles, porque já são mais de 30 mil brasileiros que perderam, né, entes queridos. É uma situação, a pior crise sanitária, assim, milhares de pessoas morrendo todos os dias. Então, assim, um governo que acha que isso é uma oportunidade, realmente, o Brasil merece mais. O Brasil merece muito mais. O Brasil é muito incrível para estar passando por isso e dessa forma, assim. Eu concordo, Tica. É desolador, assim, pensar que essa frase foi dita, que essa frase foi dita dessa forma e que eles seguem assim, né? Assim, uma necropolítica real, né? É impressionante. Mas apesar de. Tem uma coisa, só para o pessoal que está vendo a live não cortar os pulsos e falar. Não, pelo contrário, é bom, porque por isso que eu amo falar com você quando eles me convidaram. Eu falei, eu quero falar com a Tica, porque é tão bom ouvir ela, e a gente fala muito sobre isso, de dar esperança, né? De não só cortar os pulsos, é se unir agora, por hora, sem dar as mãos, mas se unir, né? Exatamente. É exatamente isso, porque assim, a gente tem visto a escalada do autoritarismo no Brasil, né? Um governo antiambiental, um governo que acha que os direitos humanos, que os índios, que as ONGs, que a sociedade civil, que os ativistas são inimigos do governo, né? O Brasil existe essa estatística, né? Que mata. O Brasil é o país mais perigoso para ativistas e lideranças que lutam Eu acho bom pela. você falar isso aqui, Tica, porque tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Eu acho que isso é muito. Diz muito sobre o que está acontecendo na Amazônia. O Brasil, assim, é um país de superlativos, né? Tem a maior floresta tropical do mundo, um lugar que tem né, 20% da água doce do mundo, uma biodiversidade incrível, mas também é o país que mais
mas mata ativistas, lideranças ambientais, né? Gente que está aí tentando defender a terra, tentando defender os rios, né? Os pequenos produtores que não têm, que são expulsos das suas terras pelas grandes empresas, então assim, que não tem política pública para esse novo mundo aí que a gente quer. Mas assim, ao mesmo tempo que a gente vê essa escalada do autoritarismo, né, o que me dá esperança realmente é que a gente também vê um movimento crescente de resistência contra a escalada do autoritarismo. Então, assim, né, a gente está vendo nos últimos dias muitos setores se unindo, né, para resistir. E eu acho que, assim, para mim hoje realmente não há muito o que se comemorar, fora o aniversário do João, mas o que eu acho não é um dia de luto, é um dia de luta, luta e resistência, e o que eu acho é, é de defesa da vida, entendeu? Se nós temos um governo da morte, a gente vai fazer a resistência e a defesa da vida. A gente vai continuar vivo e a gente vai continuar resistindo e a gente vai cantar e dançar, porque se eles querem que a gente fique deprimido, A a gente vai gente dançar. a gente vai ser Poesia neles. solidário. Se eles acreditam no discurso do ódio, a gente acredita na solidariedade. A gente acredita no poder de um ajudar o outro. E o que a gente está vendo que é muito triste é o que a gente quer, tudo que esse governo não está fazendo. Um governo que nega a ciência, que nega a educação, que nega a cultura, a arte e cultura. É a arte e cultura também que vão salvar esse país, né? Então, assim, junto com a educação, junto com a ciência, junto com o meio ambiente e com os direitos. Eu acho que assim, essa é a resistência que eles vão encontrar. Então, se eles querem ser autoritários, eles vão encontrar uma resistência, eu acho que uma resistência muito forte, muito bonita, que eu tenho o maior orgulho de estar nessa trincheira e dividir essa trincheira aí com essa galera, com você, com os ninja, né, com todos esses ambientalistas e movimentos sociais e os povos indígenas. Eu acho que é isso que tem que trazer esperança para a gente, sabe? Assim, são tempos difíceis, serão tempos difíceis, mas que bom que tem a gente. Exatamente, Tica, eu concordo muito. Eu acho que por isso que eu amo sempre estar perto de você, porque sempre tem essa força de, por mais que essas histórias, que você tem histórias que eu amo de ativismo, você sabe qual é a minha preferida, que a gente sempre dá risada. Você sempre dá uma risada. E eu falo, como é que a pessoa dá risada numa história dessa? No meio da Amazônia, no bunker de um navio. Mas eu acho que é meio é isso, né, Tica? E é lindo como o que você diz dos índios, de como isso é uma inspiração para a gente, né? E tem que ser uma inspiração para a gente, né? A maneira que eles veem a vida, que eles vivem a vida, né? Mas, e tem uma outra coisa, mas assim, que eu queria fazer um salve. Aí eu queria fazer um salve na sua pessoa para os artistas, para os músicos, né, para todos os artistas que emprestam a sua voz, a sua imagem pública, que estão se engajando, estão trazendo assim é, todos esses assuntos que todo mundo achava chato, político, ou de meio ambiente, ou de direitos, mas que estão aí emprestando realmente sua voz, sua imagem pública, sua credibilidade. Participando como cidadão, né? Usando a sua voz como cidadão, né? E isso tem sido importantíssimo, assim, é muito poderoso. Quando a própria área, né, de cultura, de arte, está sendo também Completamente completamente desmantelada e atacada, totalmente. assim, censurada. Então, assim, eu acho que no fim a gente olha e todas as lutas estão se tornando uma Uma também, só, é. uma só. E assim, o poder realmente que a arte tem numa era de fake news e numa era de pós-verdade, que eu acho que tem um poder cada vez maior, avassalador, eu acho, de tocar as pessoas, de falar de temas difíceis de uma forma fácil, de E de trazer não, a emoção.
De trazer a emoção e também de falar desses temas que são difíceis, mas e também de poder não saber, porque às vezes muita gente fica com medo de não saber e não falar, e eu acho que o mais importante é as pessoas têm que estar curiosas e têm que estar atentas a, sim, falar sobre racismo, sim, falar sobre meio ambiente, sim, falar sobre desigualdade social. Acho que a gente está num momento de vida muito duro, muito forte, tudo ao mesmo tempo, mas acho que essas discussões são importantes, né? Da gente ver o que você disse, das pessoas estarem falando, acho que é importante cada vez mais as pessoas falarem e não terem medo de mudarem de opinião. Eu sou muito assim, pessoas que mudam de opinião e de repente elas estão se falando, poxa, mas eu não sabia disso. Vem junto, acho que tem que parar de ter o dedo na cara, né, Tico? Acho que tem que falar, é isso. Sabe, acho que o amor, acho que é voltar nessa coisa da emoção, da empatia, né? Da união. E eu ouvi de uma artista também, né, uma diretora, uma coisa que me tocou muito assim nos últimos tempos, que tá na hora da gente fazer o que a gente não sabe, que é muito o que você está dizendo, sabe? Assim, tudo que a gente sabia, desculpa, a gente deu errado. Deu errado! Ou que a gente aprendeu e que foi dito pra gente que essa é a forma, né? O neoliberalismo é o futuro. Olha aqui onde a gente está, né? Vamos ter que criar alguma coisa nova, vamos ter que começar a fazer coisas que a gente não sabe. Então, assim, E isso ser também é generoso muito. para ensinar quem não sabe, né? O que você falou? Desculpa te interromper. Não, é exatamente isso, ser generoso para ensinar e para aprender, né? Estamos o tempo todo ensinando e aprendendo. Acho que. E é isso, eu acho que se a gente quiser um mundo novo, a gente não dá para fazer tudo igual. Não dá para fazer tudo igual. É muito louco, né? Porque todo mundo fala, when things, né? Tipo, quando as coisas vão de volta ao normal, eu escuto isso direto, assim, na televisão aqui nos Estados Unidos. Eu escuto, às vezes, eu fico assim, gente, vamos mudar essa narrativa, né? Porque é uma coisa, é uma narrativa, é uma. Não pode ser, porque se for esse, né? Eu acho que a Naomi Klein fez um post, né? Que eu sou muito fã dela, eu gosto muito do trabalho dela. E eu vi um post dela no Twitter que era meio isso assim, tipo, ela falava assim. É, que a Austrália já começou. Eu não lembro exatamente o que cada país estava fazendo, mas ela falava exatamente isso. As ações que a China já está tendo, as ações que a Austrália já está tendo, as ações que vários países no mundo já estão fazendo, automaticamente ela falou: é suicídio. Ela termina assim, tipo, a gente não. Gente, assim, se vocês estão pegando essa pandemia e achando que essa é a solução, vocês estão literalmente pegando a faca e cortando o pulso, né? Então, eu acho que é meio isso, eu acho que é olhar com esse outro olhar de esperança, e não a esperança no lugar, nós que somos hippie assumidas e felizes de ser hippie, mas no lugar do de fato olhar o outro, no lugar de fato de tomar ação e fazer as mudanças necessárias e cobrar dessas empresas, desses governos, e de buscar, né, qual é a conexão disso aqui ou, né, disso aqui, ou de tudo que a gente consome, com, de fato, a destruição de vários lugares, né, de meio ambiente no mundo, e principalmente conectado com a Amazônia, já que a gente está aqui na casa da Amazônia, né, na Casa Amazônia do Mídia Ninja. Acho que tem um pouco isso, assim, eu acho que ela fala muito isso, né? Exatamente, as conexões, né? E como que a gente se conecta, e eu acho que esse momento é o momento mesmo de ressignificar, né? O que é que tem sentido para a gente, né? Tudo, que é um pouco também que eu acho que você fala, né? Assim, a gente está muito ligado assim, hora de comer, hora de o deadline, etc. Quando tem todo um outro relógio, né? Um relógio biológico, o relógio das marés, o relógio né, das luas. Do Aí tempo, ficou né? é super hippie mesmo. Todo mundo deve estar assim, gente, elas ficaram amigas pela riqueza. Mas sabe uma coisa que eu acho linda? Rebecca Solnit, que é uma escritora, você conhece o trabalho dela? Não. Ela é muito legal, vou te mandar. E ela fala assim, ela escreveu até um livro, e ela fez vários artigos na época do Katrina, em Nova Orleans, né? Que foi o furacão que destruiu e tudo mais. E aí muita gente estava falando da destruição, da destruição, da destruição, e ela começou a fazer uma análise de como essa destruição também não era só que vamos olhar o lado positivo das coisas, não era só esse olhar, mas era esse olhar.
de como transformou aquela cidade, de como pessoas transformaram essa forma de lidar com a comunidade, de ser... E eu faço uma série que a gente filma em Nova Orleans. E eu vi isso claramente, assim, chegando na cidade, conversando com as pessoas que eu comecei a viver no cotidiano, porque eu comecei a, né, vou para lá e passo 4 meses. O ano passado eu passei 4 meses. Esse ano, quando a pandemia aconteceu, eu estava lá. Mas ela diz muito isso, ela fala, ela tem esse discurso muito assim é até interessante buscar textos dela agora sobre a pandemia, porque fala muito sobre isso, de ter um olhar não só da catástrofe, mas ter um olhar de como a gente pode achar essa mudança e através do coletivo a gente transformar. E é muito lindo, porque eu acho que na questão do meio ambiente, porque estou com você, a gente sempre volta para o meio ambiente, mas acho que na questão humana, que é o que a gente disse no início da conversa, está tudo conectado. É muito isso, é muito da gente entender qual é a saída que tem um lado positivo, que não é só tudo catastrófico. Ela diz exatamente isso, sabe? Eu fiquei muito impressionada quando eu li um texto dela, porque era isso. E eu vi claramente em Nova Orleans, porque eu tive a possibilidade de estar nessa cidade que foi afetada e que existe uma desigualdade social louca lá agora, inclusive falando dessa coisa de racismo lá. É, é, acho que foi 70% das mortes é o povo negro É o lá povo em Nova negro. Orleans. Então, assim, e não é porque, que coincidência. Não, porque são as pessoas que são diabéticas, porque comem comida com mais agrotóxicos, comem comida que tem. É aquilo que está tudo ligado. É o que a gente sempre fala do filme do Jorge Furtado, Ilha das Flores. Quem não É. assistiu e esteja assistindo a gente, assistam, porque esse filme é de uma beleza. E é isso, então eu acho que eu vi ali, sabe, essa transformação, Tica, de comunidade. Nova Orleans existe, né, claro, por causa do que aconteceu antes e depois de Katrina. E depois do Katrina você vê que eles têm um senso de força comunitária lindo. Ainda existe, claro, esse racismo, ainda existe esse elitismo, ainda tem essa coisa do sul-americano, que a gente sabe pela história, mas é muito bonito de ver, sabe? Eu acho que você me inspira muito isso quando a gente se fala sobre isso, porque eu acho que Mas tem isso. quando eu falo assim, não é só a conexão com a natureza, né? Quando eu estava falando dos índios, mas também é o senso de comunidade, Que de eles você se têm, é sentir, tão lindo. Lá você no se fundo do sente. cu, quando a gente estava ali, eles recebendo a gente convivendo com eles, cara, aquilo de dormir lá e na rede com eles ali, assim, eles têm isso, né? É esse senso de comunidade que eu acho que a gente precisa começar a, né, não só o nosso círculo mais próximo de afeto, de amigos e de família, mas assim, esse senso de comunidade mesmo do bairro, e aí depois da cidade, depois do estado, depois do país, e aí, porque eu acho que é isso, né, a coletividade, e é na coletividade também que a gente encontra força, né, para, enfim, para resistir aí aos autoritarismos. E eu acho que tem uma coisa acontecendo nos Estados Unidos nesses últimos 10 dias já, né, 11 dias, é, que é isso, nós estamos no meio de uma pandemia, a cidade é um levante popular realmente, assim, é muito impressionante, e mesmo em meio à pandemia as pessoas estão indo para a rua contra a injustiça porque ninguém aguenta mais, isso não foi um caso isolado, isso vem acontecendo há décadas, né? E assim, sem. E o que mais me espanta é a falta e a demora de uma resposta de Estado. Por que que, né? Por que que a polícia, por que que os governos estaduais, municipais, o governo federal, em vez de vir com a Guarda Nacional e o Exército para as ruas para calar os manifestantes, não estão ouvindo a voz que está vindo das ruas? Por que que não dão uma resposta de mudança estrutural? A mudança ela é estrutural, né? Assim, não, o que mais me chama a atenção, e ao mesmo tempo, os manifestantes, eu acho, produzindo imagens fortíssimas, assim, eu acho que algumas coisas me deram esperança, né? Quando alguns dos policiais se ajoelham ou vão se juntar aos protestos, eles reconhecem o que aconteceu é errado, aquilo é errado, mas assim, não é só o do policial, é assim, precisa de uma mudança estrutural, e quem tem que dar essa resposta é o sistema, ou seja, é o Estado, né, é o governo municipal, estadual, federal, não calando os manifestantes, né, nesse autoritarismo, mas realmente
ouvindo o que o povo está dizendo, e aí a própria instituição da polícia, porque o que acontece é que todos esses casos que vêm acontecendo década após década também não tem respostas, né? Os policiais brancos nunca são punidos, eles não são punidos, E simplesmente. é Assim. uma loucura. E é uma loucura como é igualzinho no Brasil. A gente fala dos Estados Unidos, mas é impressionante como é igualzinho no Brasil. A coisa do... Você tem imagens de um homem... Aqui nos Estados Unidos tem imagens, Chica, de um homem branco, armado, e o policial assim com ele. Tipo, falando, conversando com ele. E o branco armado, gritando, e o policial branco. E aí, quando é a imagem de um negro simplesmente de mão para cima, os caras já vêm, tipo. Isso é claro, não são imagens montadas. Tem um ativista americano que chama Shaun King, que é maravilhoso, eu gosto muito do trabalho dele. E ele mostra muito isso, assim, como é gritante. E isso no Brasil também. Você viu que a polícia do Rio de Janeiro está fazendo nas comunidades cariocas é desesperador. É desesperador, é meio. Então, acho que é muito isso, assim. É estrutural, né? É É o estrutural sistema, né? exatamente. Não é à toa também que aqui é isso. Aqui também, né? Assim, tem o caso do menino João Pedro e tantos outros que Tantos acontecem outros. todos os dias, né? Nas periferias, nas favelas e que é isso, assim, a gente assim, a questão da desigualdade e do que esse sistema gera de desigualdade. Por isso que eu digo, o PIB não é o mais importante. Enquanto a gente tiver um nível de desigualdade, assim, o desenvolvimento ele só vai ser possível quando começar a combater a desigualdade e combater a miséria e a pobreza, porque aí a violência vai cair. Porque a violência que os mais vulneráveis sofrem todos os dias, como se fosse normal, isso não é normal, isso precisa mudar, essa percepção precisa mudar. Assim. Precisa A gente se mudar. dá dos privilégios, né? É o que a gente também sempre conversa. Total. A gente tem tempo ainda? Eu não sei como é que funciona, gente, porque são duas hippies. Eu não sei se de repente vai dar uma hora, isso aqui vai cair. Eu não sei há quanto tempo a gente tá. Felipe, se você quiser me mandar uma mensagem para saber se eu me despeço, se a gente fala mais um pouquinho. Tem alguma coisa que você queria falar, Tica? Não, eu acho que é isso, acho que é assim, né? Estamos aí nessa trincheira, eu tenho muito, eu queria, né, nesse Dia do Meio Ambiente, dar um salve aí para todos os parceiros, para os povos indígenas, em primeiro lugar. Dizer aí, né, que eles estão realmente mais fragilizados, mais vulnerabilizados nesse momento de pandemia. Então, assim como, imagina, né, se em Manaus, se nas grandes cidades tá esse caos que a gente está vendo em relação aos hospitais, imagina nas regiões mais isoladas da Amazônia e mesmo do Nordeste e outras regiões do país. Então, No pessoal, a gente Cerrado. exatamente no Cerrado e no Nordeste e na Amazônia. Então, assim, estão rolando aí várias ações, né, de solidariedade, de doações, de vaquinhas, assim, especialmente das comunidades e dos povos. Ajudem. Eu acho que toda ajuda é muito bem-vinda. Também queria dar um salve para todos né, a sociedade civil, é, e ativistas e grupos independentes e artistas e cientistas e enfim, né? Todo mundo que está aí, ó, Na luta. lutando na luta contra o desmantelamento aí de tudo que nos é caro. E o Brasil merece mais mas assim todo mundo pode sim fazer um pouquinho e se juntar, né? Numa voz e numa luta aí de uma participar de uma democracia radical. Apesar de o governo querer nos dar menos e menos e menos espaço democrático, eu acho que a nossa função e responsabilidade, enfim, é pedir, dar sempre querer dar um passinho à frente e querer então assim, direito não se tira, né? Direito só a mais, nunca menos. Então, nem um passo atrás, como diria a Sônia Guajajara, e seguimos em frente. E para você, minha linda, assim, Ai, por essa hora maravilhosa.
aos Ninja pela oportunidade. Muito bom, assim, a todo mundo que está aí pendurado assistindo a gente, Pendurada mandando assistindo a gente. Ai, quem não muito. assistir, acho que eles vão botar também no YouTube. A gente é hippie, mas acho que eles vão contar que acho que depois fica. Para quem não viu, dá para ver depois. Tem essa coisa do Instagram e do YouTube, eu acho. Mas que lindo ouvir você, Tica. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de trocar com você, de poder falar com você. E acho que eu faço suas Ai, nas palavras. Acho que o legal é a gente ficar cada vez mais perto e a transformação vem disso, né? Da união, acho que do coletivo, dentro de casa, da sua rua, do seu bairro, né? Do seu lugarzinho para o macro. Acho que isso é muito importante, a união e, né? e aí eu tenho uma última coisa que eu queria dizer, que Diga. assim, eu e a Alice, a gente está preparando uma surpresa, um vídeo bem lançado aí assim, acho que daqui um mês e pouco. Tá vindo. Tá vindo, fiquem de olho. A gente nesse vídeo fala um pouco de tudo isso que a gente tá conversando aqui. E aí, quando sair, ajuda a gente a alastrar. É, Alastrar, amplificar e eu acho que também, ajuda, acho que é uma coisinha que vai muito com muitas coisas que a gente falou aqui, né, Tica? É muito exatamente. legal. Vamos pedir ajuda para os ninjas também, para essa galera do Vamos, bem, que eles são. Ai, que bom, amada. Muito obrigada, viu? se cuida, Você cuidem-se também. todos. Cuide todos. E dá um beijo aí no João. Gente, o João é Pode meu deixar fofo. lá. Eu fiquei tão feliz no dia que eu descobri que o João gosta do meu trabalho, só que agora ele vai crescer. Aí eu falo, João, mas você crescendo, você não gostando mais dos meus filmes? Poxa, continua gostando de mim? Muito obrigada, Lili, Obrigada a e muitos você. beijos. Um beijo para todo mundo que está assistindo a Um gente. beijo, gente. Obrigada. Tchau, Tica. Tchau. Eu não sei sair. Só colocar sair, end.